Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante aqui para a nossa região, que é o Sistema Anchieta Imigrantes. E sobre isso eu converso com o vereador de Santos, Bruno Orlandi. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Notícias em Debate, poder encaminhar uma prestação de contas do nosso trabalho e falar alguma informação da Baixada Santista. Começar por esse assunto, vereador, que é um assunto que tem trazido uma certa polêmica na região, envolve muita gente, né? Não sei quem deixa de utilizar o Sistema Anchieta Imigrantes, acho que ninguém, todo mundo utiliza, né? O senhor preside a comissão especial dos vereadores que trata da liberação dos fretados na descida da Imigrantes. Por que é tão difícil conseguir essa liberação? Exatamente, Roberta. Hoje eu presido essa comissão especial de vereadores que discute todo o sistema Anchieta Imigrantes. E um desses temas é a descida de fretados pela Imigrantes. Há uma resistência muito grande da TESP em alterar uma portaria que ela fez proibindo a descida de fretados pela Imigrantes. E existem algumas incongruências nessa portaria. Por exemplo, a impossibilidade da descida de vans comerciais pela Imigrantes, enquanto você tem a permissão da van particular, o mesmíssimo carro, descendo pela Imigrantes. Mesma Então, quantidade de pessoas, mesmo carro. exatamente igual, só que uma comercial e outra particular. Então, a gente percebe por aí que não há nenhum tipo de problema técnico especificamente. Há uma discussão de finalidade. Isso já parte de uma premissa equivocada no meu ponto de vista. Essa é a primeira questão. A segunda é uma discussão muito grande sobre a tecnologia embarcada nos ônibus fretados. Algumas pessoas colocam, alguns estudos mais antigos colocam, que os ônibus não teriam a possibilidade de fazer a descida pela Imigrantes, o que também é uma grande inverdade. Hoje já existe tecnologia embarcada na maioria dos ônibus que descem pela Anchieta. A dificuldade de um ponto ou outro e algum ônibus específico que não possua, você tem tecnologia suficiente para colocar uma tag nesses ônibus, na inspeção anual, por exemplo, possibilitando que o ônibus que tem a tecnologia desça pela Imigrantes. É um investimento em segurança que o próprio dono dos fretados vai gostar de fazer, vai ser uma segurança a mais, inclusive, para aquele cidadão da Baixada Santista que desce a serra. Então, são situações peculiares que podem ser resolvidas, mas ainda um impasse muito grande no posicionamento da Artesp e também na fiscalização da Ecovias, que acaba se baseando nessa portaria para impossibilitar. Perdão. Então, quando a gente fala desse aspecto, a gente não está falando de um aspecto de segurança, é um aspecto técnico. Exatamente. Agora, por um outro lado, o que me chama a atenção é a segurança para aquele que vai descer através de um fretado. Por quê? Ele acaba sendo tratado como uma carga. Hoje, os caminhões que descem o sistema Anchieta Imigrantes, eles utilizam uma pista mais sinuosa, muito mais adstrito à neblina, serração, com muito mais risco à sua segurança, com tempo de viagem muito mais longo. E quando isso acontece, aquele cidadão santista, aquele cidadão da Baixada que desce pela Anchieta, fica adstrito à mesma questão. Então, a gente está tratando um ser humano como carga. Não dá para a gente ter esse tipo de pensamento. As pessoas que utilizam o sistema de fretados têm que ter a possibilidade de descer pela Imigrantes. E isso é um avanço que toda a Baixada Santista pede. Se a gente falar em números, 10 mil pessoas utilizam o sistema todo santo dia. São quase 200 ônibus fretados e que continuam com o mesmo problema há anos, anos e anos. A gente continua com a obrigação do ônibus fretado descer única e exclusivamente pela Anchieta. Agora, como presidente da SEV, dessa Comissão Especial dos Vereadores, o senhor tem o dever de ouvir todas as pontas da história, né? Como é que foi que surgiu, então, como é que o senhor descobriu essa necessidade de ter essa discussão em cima desse assunto? Vamos lá, eu, um pouco mais jovem, na época que eu fazia faculdade ainda, hoje, enfim, num outro momento, eu tinha a possibilidade de descer e subir de fretado todos os dias. E já naquela época era obrigado a fazer a descida pelo sistema Anchieta. Foi a primeira vez que eu me deparei com o problema. Passado esse tempo todo, eu fui procurado já durante o mandato de vereador por inúmeras associações de fretados e usuários do sistema questionando esse problema, dizendo que era uma luta antiga e que não tinha a possibilidade de ser revertido, que precisava de alguém para que fizesse uma luta em nome desses usuários, em nome desses cidadãos da Baixada. Foi aí que a gente pediu a instalação de uma comissão especial de vereadores para tratar desse tema e também de outros que comumente eram discutidos, como a Operação 2x8, a Operação Comboio, que a gente discute nessa mesma comissão. Então, nesse momento, nasceu esse primeiro debate na Câmara Municipal de Santos e de lá para cá já se vão inúmeras reuniões, audiências públicas e alguns resultados que a gente conseguiu avançar. Nessa discussão toda, os argumentos contrários à descida dos fretados pelo imigrante se sustentam? O que eles falam? Na minha opinião, não. Eles se baseiam num estudo técnico que aconteceu há muitos anos,
falando que não tinha tecnologia suficiente nos ônibus para que eles pudessem descer pela Imigrantes. E no caso de vans, sequer existia a manifestação nesse mesmo estudo. Qual seria essa tecnologia? Hoje é um Necessária. sistema de freio que não superaqueça, é um sistema de freio motor que possa garantir a manutenção de velocidade sem comprometer a frenagem do veículo, entre outras questões que eles colocam que a inclinação da Imigrantes não teria a possibilidade de descida, quando nós temos outros exemplos pelo país de algumas estradas que já têm essa possibilidade. Então, o que a gente precisa é, eventualmente, se um ônibus é mais antigo e não possui essa tecnologia, e não são a maioria dos ônibus, pelo contrário, já são a minoria, que eles tenham a possibilidade de colocar um tag. Quando você coloca esse tag e passa por uma praça, onde eles possam fazer a verificação de maneira automática, como um sem parar, tem no pedágio, mas num pátio específico, você possibilite aos ônibus que tenham a tecnologia descida pelos Imigrantes. E aí a argumentação técnica que a Ecovias e a Artesp colocam para a gente cai por terra. Agora, no dia 23 de agosto foi realizada uma audiência pública sobre o assunto, né? Qual o balanço dessa conversa? Nós tivemos uma audiência pública com inúmeros, acho que dezenas, para não dizer mais de uma centena de pessoas presentes ali, a grande maioria esmagadora, usuários do fretado do sistema Anchieta Imigrantes, e todos eles manifestaram o pedido de descida pela Imigrantes, que houvesse a possibilidade das pessoas que utilizam esses ônibus pudessem fazer a descida. Infelizmente, nós não tivemos a possibilidade da presença da Ecovias e da Artesp, que apesar de chamadas mais de uma vez, não estiveram presentes à audiência. Mas sabe por que não foram? Então, Roberta, é difícil a gente colocar um posicionamento específico. Eles foram chamados com mais de 20 dias de antecedência para participar, estiveram presentes nas últimas 2 audiências anteriores a essa, foram feitos novos chamamentos por e-mail, então quer dizer, receberam por carta, 20 dias antes, 2 ou 3 vezes cada uma das entidades por e-mail, e no dia anterior mandaram um e-mail às 10 horas da manhã e a outra às 6 horas da tarde, falando que não teriam a possibilidade de encaminhar nenhum representante, sem maiores explicações. O que me deixa muito triste, porque recentemente nós tínhamos saído de um encontro com o Ministério Público, onde nós discutíamos a operação 2x8, que tanto acontece na Anchieta Imigrantes, que também é uma discussão muito grande da nossa comissão. E eles saíram de lá um tanto quanto insatisfeitos com a postura que a gente adotou de defesa do cidadão da Baixada nesse sentido. Então, muita coincidência, uma audiência pública que no dia anterior só é avisado que a pessoa não vá, uma semana ou 2 semanas após o encontro com o Ministério Público, onde perceberam que a comissão de fato vai trabalhar e cada vez continuar na defesa do cidadão da Baixada. Você lê isso como um descaso? Olha, no mínimo não houve respeito com o cidadão da nossa cidade. Nós descemos todos os dias nessas regras que foram impostas. Quando há uma audiência pública, onde nós vamos tratar de um tema que a Artesp regula e a Ecovias faz a gestão, no mínimo eles têm que estar presentes. Não foi um chamamento no dia anterior, não foi um chamamento na semana anterior, foi um chamamento com 20 dias de antecedência. Uma empresa que tem um faturamento mensal de mais de 90 milhões de reais, ela tem condições de encaminhar um representante quando a Câmara Municipal da cidade mais afetada pelo sistema que ela implementa na nossa rodovia, eles têm a obrigação de encaminhar um representante. Okay, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o sistema Anchieta Imigrantes. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o sistema Anchieta Imigrantes e sobre isso eu converso com o vereador de Santos, Bruno Orlandi. Vereador, a gente está falando sobre a última audiência que teve, né, e que não teve a presença, então, da Artesp, da Ecovias. Para o senhor, esse é um indicativo de que, se não houver uma pressão jurídica, não é possível vislumbrar mudanças no sistema Anchieta Imigrantes? Olha, Roberta, do ponto de vista da Câmara Municipal de Santos, nós fizemos audiência pública, chamamos os representantes da Ecovias e Artesp, compareceram às 2 primeiras audiências, não compareceram à última audiência, e nós fizemos uma representação no Ministério Público em relação à operação 2x8, que nós entendemos, quando eu falo nós, a população, aqueles presentes à audiência e também o PROCON, na época representado da audiência até hoje pelo Dr. Rafael Quaresma, faz um excelente trabalho no PROCON Santos. E tanto o Dr. Rafael quanto a comissão
entende que se você tem a prestação de um serviço e você não pode escolher se ele vai ser prestado de uma forma ou de outra e tem que pagar o mesmo preço, isso está inadequado. Então, se os serviços são distintos e você tem que usar especificamente um deles sem o poder de escolha, você tem que ter isenção nessa tarifa. Como não houve entendimento por parte da Isenção ou concessionária... redução? Na minha visão, isenção, mas o Rafael é um pouco mais bacana nesse sentido, ele entende que a redução pode ser uma saída viável. Eu entendo, na verdade, que tinha que ter a possibilidade de escolha. Essa escolha está sendo tolhida e há uma explicação de preocupação com o trânsito das cidades no entorno, então o mínimo que se espera é uma redução na tarifa quando não há possibilidade de escolha. Como eles não entenderam dessa maneira, nós fizemos uma representação ao Ministério Público, porque nós cessamos ali a possibilidade de uma composição nesse sentido. Na situação dos fretados, caminha no mesmo sentido, só que dessa vez foi um pouco pior, eles sequer compareceram à audiência. Então, nós já estamos preparando e vamos entrar com uma representação no Ministério Público no mesmo sentido, para que, se não há possibilidade de escolha, que a tarifa, no mínimo, também seja reduzida, ou, melhor ainda, que ela possa ser isenta, se assim o Ministério Público ou o Judiciário entenderem. Agora, se isso acontecer, isso pode ser uma certa pressão para que se libere os fretados, então, pelos imigrantes. Eu espero que sim. Eu acho que essa pressão não deveria ser necessária, mas se, eventualmente, as coisas caminham nesse sentido, a gente vai continuar lutando na defesa daqueles que utilizam o sistema. Agora, vereadora, a Ecovias ela tem um prazo para responder a essas indagações do PROCON? Do último encontro que nós tivemos no Ministério Público, a Ecovia saiu com prazo de 30 dias para se manifestar nos autos, e aí, após essa manifestação, o Ministério Público faz a sua leitura dos fatos e, eventualmente, pode entrar com uma ação civil pública com obrigação de fazer, enfim, entre outras ações, que dentro da livre convicção do representante do parqueiro, Dr. Sandro, e aí sim possa avançar ainda mais nessa área jurídica. Quais são, então, os próximos passos em relação a isso? Esses 30 dias foram dados a partir de qual data? Da data do encontro, 13 de agosto. 13 de agosto. Ok, e agora o que acontece, então? Feita a manifestação, o promotor faz a leitura e, dentro da sua livre convicção, entende. Se for o caso de uma ação civil pública, ele pode ingressar com essa ação e aí o juiz tem a possibilidade de acatar e iniciar uma ação civil pública para decorrer sobre o tema. A Câmara de Santos, a gente vê que tem se mobilizado em relação a esse assunto, tanto é que constituiu essa SEV. Agora, esse é um trabalho que deveria ser feito também em outras câmaras, né? Exato. Na nossa região. Bom você tocar nesse ponto, Roberto. Existe uma ação dos parlamentares no Litoral Sul, encabeçada pelo vereador Hugo de Lalo, que é o presidente da Câmara de Itanhaém, que também faz um belo trabalho. As cidades do Litoral Sul também incomodadas, porque utilizam da mesma maneira o sistema Anchieta Imigrantes, passam pelo mesmo problema. Me parece que são 43 parlamentares da região que também sinalizam nesse mesmo sentido. E o deputado Paulo Correia, que é o representante na Assembleia Legislativa, tem uma CPI para tratar sobre o mesmo tema, que está em vias de ser iniciada na Assembleia Legislativa, que é o órgão adequado à fiscalização. Aqui a gente representa a população de Santos, mas o órgão que fiscaliza de fato o Executivo Estadual, no caso a Ecovias, né, representante, é a Assembleia Legislativa, é o Poder Legislativo do Estado. Então, o deputado tem feito um trabalho nesse sentido e, obviamente, a gente acompanha de perto para que isso possa render o quanto antes fruto para os nossos cidadãos de Santos. Dá para a gente pensar, então, numa pauta para a União dos Vereadores da Baixada Santista? Eu acho que é um caminho também. Esse tema é um tema recorrente e comum. Não tenha um vereador, é capaz de não ter um cidadão de Santos ou da Baixada, do Litoral Sul, que não tenha passado essa dificuldade no retorno da sua casa parado na Anchieta, com um acidente numa operação 2x8, fique lá 4, 5 horas, ou numa operação comboio da mesma maneira. Então, isso tudo é muito perigoso e tem que ser tratado com muita responsabilidade. Acredito que quanto mais autoridades possam se somar a esse esforço, mais rápido a gente pode chegar a uma solução. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o sistema Anchieta Imigrantes. A gente volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é o sistema Anchieta Imigrantes. Eu converso com o vereador Bruno Orlandi. Vereador, para a gente finalizar essa questão desse imbróglio envolvendo, né, se os fretados podem utilizar ou não imigrantes, o que vai acontecer a partir disso, o senhor acredita que imigrantes suportaria o peso de um ônibus fretado? Então, tecnicamente falando, sim. Eu acredito que sim. Hoje você tem, inclusive, caminhões com partes de avião que descem o sistema Anchieta Imigrantes.
Você chega a travar imigrantes em determinados períodos da madrugada para descer com cargas muito pesadas. Eu não vi nenhum estudo que aponte algum problema em relação ao peso do ônibus para a descida. Tanto é verdade que muitas vezes, quando você tem torcidas organizadas que vêm para a cidade para assistir um jogo na Vila Belmiro, muitas vezes esses ônibus retornam pela imigrantes ou descem pela imigrantes por questões de segurança. Então não vejo problema algum em relação ao peso. Apesar desse não ser o foco da SEV, mas muitos motoristas que também acabam criticando o fato de terem que utilizar a Anchieta, descer a Serra pela Anchieta nos finais de semana e feriados por conta da operação descida, né, ou subida, enfim, pagando o mesmo valor da Imigrantes quando é implementada essa operação. O senhor concorda com essa queixa? É o mesmo princípio? Parte-se do mesmo princípio. Inclusive, esse foi o objeto da nossa primeira representação ao Ministério Público. Sempre que é implementada a operação 2x8, seja ela a operação descida ou subida, o cidadão da Baixada, ele é obrigado a descer ou subir pela Anchieta. É sempre sem o direito de prejudicado, escolha. né? Exato. A gente fala aqui, mas infelizmente é o que acontece. E aí o cidadão da Baixada não tem o direito de escolha, fica numa uma estrada pior, uma estrada mais antiga, que não tem a mesma tecnologia que a outra, pagando o mesmo preço. Isso é um absurdo. Então, se ele não tem o direito de escolha, pelo direito do consumidor, me parece muito claro que ele tem que ter, na minha visão, a isenção da tarifa ou, no mínimo, a redução desse pedágio. Gostaria de ir para um outro assunto agora, vereador, que é a questão do Promifac. O que é exatamente o Promifac? O senhor está envolvido nesse assunto de alguma forma? Berta, esse é um projeto de lei que eu tive a honra de propor na Câmara Municipal de Santos, que trata sobre o incentivo fiscal à prática cultural. Como é que funciona isso no dia a dia? A pessoa que vai pagar o ISS, pessoa jurídica, ou a pessoa física que vai pagar o IPTU, ou a pessoa jurídica também, tanto faz, no caso do IPTU, ela pode destinar até 20% do que ela vai pagar para atividade cultural, desde que esse montante não passe dos 0,2% do orçamento, algo em torno de 2 milhões no valor de hoje do nosso orçamento. Isso significa que nós vamos ter 2 milhões destinados diretamente à área da cultura, através do incentivo fiscal. Uma pessoa pode inscrever um projeto, uma entidade pode escrever um projeto nas diversas áreas, revista, música, cinema, artes, o que ela entender dentro da área da cultura. Existe uma comissão paritária que vai poder fazer um estudo sobre aquele projeto e emitir um certificado. Com posse desse certificado, ele pode buscar algumas empresas ou pessoas físicas que queiram destinar até 20% desses impostos para aquele projeto, não ultrapassando o montante do 0,2 do orçamento. Quando isso acontece, a gente tem um incentivo direto à prática cultural. Vem num momento importante para a nossa cidade, nós sabemos o quanto a cultura é a referência de um povo, nós vamos pelo mundo afora e nós sabemos que a cultura ela faz a diferença em todos os aspectos, inclusive no desenvolvimento econômico, e acho que Santos não pode ficar atrás nesse sentido. Então, eu apresentei esse projeto de lei na Câmara Municipal e aguardamos que em breve ele seja pautado para que todos os 21 vereadores possam discuti-lo. É uma espécie de lei Rouanet municipal? Talvez Assim? A gente pode pensar nesse sentido, porque o objetivo é o mesmo, é o incentivo à cultura. Nós sabemos o quanto isso é importante e Santos, que é o berço aqui de várias pessoas que atuaram nesse sentido, nós não podemos ficar atrás, nós temos que dar um passo adiante. Acaba criando um leque de possibilidades, né, vereador? Ainda mais agora nesse momento que o governo federal acaba cortando algumas verbas relacionadas à cultura. Exatamente. Vamos imaginar que, por exemplo, a título de curiosidade, o Curta Santos. Quanto trabalha o Curta Santos? Quantas pessoas ele já destinou? Nós temos um santista hoje fazendo filmes como diretor no mundo inteiro, lançou recentemente nos Estados Unidos, veio para cá, uma festa enorme. Nós temos que ter esse tipo de incentivo em todas as áreas. E o Promifac vem de encontro a esse objetivo. Ok, então, vereador, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí nessa empreitada, nas duas empreitadas, né? Na SEV e no Promifac. Obrigado, Roberta, pelo convite, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Fico à disposição para prestar conta do nosso mandato, sempre que convidado for. Muito obrigada, o ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.